Olá, irmãos. Cristo ressuscitou. Cumprimentos a todos. Ah, Nós agora estamos num período de Pentecostes e, como vocês sabem, na igreja nós estamos a ler o Evangelho do João, evangelista, durante esse período. E é bom ler o Evangelho do João. É muito profundo, é muito interessante. Ele está chamado, os escritores antigos chamavam esse evangelho pneumaticon, que significa um evangelho espiritual. E é, é muito diferente de outros três que são chamados sinópticos, que significa aqueles que são observados em conjunto, os três primeiros. Mas agora queria também dizer que a Igreja hoje celebra a memória do outro evangelista, São Marcos, uma ilustre pessoa do Novo Testamento, e queria partilhar consigo uma história sobre este evangelho. É uma história contada pelo mitropolita António Blum, já falecido há alguns anos. É uma pessoa muito interessante. Foi mitropolita em Londres, na Igreja Ortodoxa Russa. Foi exarca de Patriarca de Moscou há algumas décadas. E foi uma pessoa tão notável. Ele conseguiu trazer, como eu sei, bastantes ingleses para a Igreja Ortodoxa, na altura, no século XX. Ele cresceu na família dos imigrantes russos, em França, cresceu. O pai dele foi diplomata e depois da Revolução na Rússia, a família ficou na Europa, no estrangeiro. E ele conta como ele tornou-se cristão. Ele cresceu em Paris, numa tradição russa que é, na altura, no início do século XX, teve a tradição de aquele campismo de escoteiros. Escoteiros como uma base significativa de ortodoxia, das celebrações, que ainda por acaso está a continuar em França, esta tradição dos escoteiros que emigraram da Rússia depois da Revolução, mas a maioria deles nasceram, a maioria das pessoas, dos organizadores desse movimento de escoteiros, eles cresceram como escoteiros ainda na Rússia. E depois foi uma forma pedagógica para os adolescentes, crianças de tradição russa em França. E é muito engraçado que ainda está a continuar esse movimento lá em França, pelo menos, e também nos outros países, na Austrália e nos outros. E a mitropolita António conta que quando ele foi adolescente, ele também participou num dos campos de escoteiros. E eles tiveram encontros tradicionais com os sacerdotes. E na altura foi um encontro com um sacerdote tão notável, tão famoso, é um teólogo russo, Padre Sérgio Bulgakov. Mas, conforme a história do mitropolita António, o Bulgakov não teve muita experiência com crianças e adolescentes, e ele falou com adolescentes como com crianças, como pequeninas. E o jovem mitropolita António não gostou essa conversa.
fui até irritado com essa forma de conversa e ele decidiu ir. Quando voltou para casa, ele decidiu ler Evangelho uma vez para, para acabar com isso. Uma vez. Ele disse que eu vou ler e vou acabar com isso. Não vou voltar mais. E ah, ele, como temos quatro evangelhos, ele escolhi o evangelho mais curto, o evangelho de Marcos, para ler com mais rapidez. E ali, nessa, na história, o Metropolita António fala que foi uma forma para Deus de apanhá-lo, de apanhar esse jovem, que foi o Metropolita António. Porque o Evangelho de Marcos foi escrito para aqueles, como disse o Metropolita António, para aqueles romanos jovens. Nós sabemos que todos os evangelhos são diferentes e que cada evangelho tem as suas características. E o Evangelho de Marcos foi escrito especialmente para aqueles jovens como o jovem Metropolita António, não me lembro o nome dele, antes dele tornou-se monge. E e quando ele estava a ler o Evangelho, ele sentiu-se que alguém está a ficar naquela divisão. Não só alguém, mas ele sentiu-se que foi mesmo Cristo. E este sentimento foi tão forte que ele pensou que se é Cristo, então tudo o que está no Evangelho é verdade, porque Cristo foi assassinado, mas se ele agora está na sua frente, ou naquela divisão, naquele quarto, significa que ele ressuscitou de verdade. Isso foi uma forma de tornar-se cristão para aquele jovem de 14 anos, mais ou menos. Evangelho de Marcos. Sim, é essa história sobre esse Evangelho. Eu não queria usar a oportunidade e recomendar muito os textos do Metropolita António. Acho que temos algumas traduções. Ele tive também tive a oportunidade de fazer alguns podcasts no rádio em Londres. Alguns programas foram transferidos também para todo o mundo e especialmente para a União Soviética. Eu também li sobre aquelas pessoas na Rússia que estavam a ouvir aqueles programas durante os anos soviéticos. Foram durante os anos 60, 70, naqueles anos. Em 1990, o Metropolita António também foi um dos candidatos para tornar-se patriarca de Moscou, mas não foi possível porque ele ainda foi União Soviético e o Metropolita não teve passaporte soviético. E uma pessoa muito interessante. Eu também gosto dos sermões dele, porque o sermão é um género muito específico. Às vezes é difícil ler sermões porque eles são feitos na hora. E é bom ler, ouvir os sermões na hora. Mas quando eu estou a pensar sobre uma forma de pregação, eu estou a ter na cabeça a forma de pregação do Metropolita António.
Então, foi uma curta mensagem. Cristo ressuscitou. Bom dia para todos.